Bom dia, meu nome é Paulo Vitor e fui orientado pelo professor Alexandre Ramalho e agradeço a presença de todos aqui que vieram assistir a minha defesa. E o título do nosso trabalho é uma análise do uso de planilhas eletrônicas como estratégia no ensino de função afim. Como o próprio título já é bem sugestivo, ele já nos dá uma ideia de mais ou menos o que fizemos durante o trabalho. Basicamente, de forma sucinta, a gente pegou dois questionários e fizemos uma aplicação antes e após uma intervenção pedagógica, na qual a gente realizou em um dia, que foi mais uma revisão, visto que a professora já tinha terminado de o conteúdo de função afim. Ela estava iniciando função quadrática. Então, essa revisão, de certo modo, nos beneficiou, porque a gente pôde trabalhar todo o conteúdo como a gente queria, explorar todo o conteúdo através de questões. A gente fazia questões e ia tentando trabalhar os conceitos em cima das questões. É, Bem, aqui a gente chega no roteiro da nossa apresentação, que é basicamente o roteiro também do nosso trabalho. E a gente separa em várias partes. A primeira delas é a introdução, na qual a gente descreve um pouco sobre a matemática, com a visão do aluno com relação à matemática, como as tecnologias podem ajudar, auxiliar no ensino e aprendizagem de matemática, e também entre a relação professor e aluno. E falamos um pouco sobre as planilhas eletrônicas como ferramenta para o ensino. Depois chegamos nos nossos objetivos, a fim de que pudéssemos comparar ao final se realmente conseguimos realizá-lo durante o trabalho. No tópico 2 a gente fala um pouco sobre o desenvolvimento do trabalho, que foi dividido em 4 partes: função afim, planilhas eletrônicas, matemática experimental e metodologia. Na parte de função afim, a gente trata um pouco como os PCNs, ou por que os PCNs introduziram função afim no ensino médio, no currículo básico do ensino médio no Brasil, qual a relação, a necessidade do uso de função afim como conteúdo para o ensino básico, planilhas eletrônicas, porque são aplicativos que podem nos ajudar no âmbito educacional, a matemática experimental, como esse tipo de abordagem pode ser uma facilitadora para a motivação e para o ensino de matemática. E ao final do desenvolvimento a gente trabalha com a metodologia, qual o passo a passo que utilizamos na realização do trabalho, tanto com escolha de escola, sujeitos da pesquisa, os questionários e a intervenção pedagógica que fizemos, qual foi o passo a passo para lecionar, para que tivéssemos os alunos melhores preparados para responder o questionário. Aí logo depois a gente chega na análise dos resultados, na qual a gente faz um comparativo entre o questionário A e B, trata as informações para obter os melhores, para obter a maior veracidade possível desses questionários. Por fim,
as considerações finais, no qual a gente trata sobre o fechamento do trabalho e os pontos positivos que podemos destacar, as sugestões para futuros trabalhos, é onde a gente faz algumas sugestões de possíveis aplicações das planilhas eletrônicas, e as referências, que foi de onde extraímos maior parte do nosso trabalho, as ideias, o processo de elaboração da pesquisa, dos questionários. Bem, na introdução, como foi dito, a gente tratou um pouco da situação da matemática no nosso país e no dia a dia dos nossos professores, de nossos professores. A gente sabe que a matemática ainda, apesar de já há muito tempo escutar que é um bicho de sete cabeças, quando eu fui estudante escutava muito isso, quando tive minha formação como professor também escutei, e hoje como professor não é diferente. Ainda escuto de meus alunos que a matemática, eles não conseguem compreender a matemática é realmente ainda um bicho de sete cabeças, e o curioso é que eu dou aula para alunos do ensino fundamental, e isso faz parecer que muitas dessas ideias são, de certa forma, hereditárias, passadas mesmo de pai para filho. Um texto já, é um discurso já ali escrito, que eles só apenas repetem. E talvez a falta, um dos principais motivos de ter ainda essa visão é a falta do uso de novas ferramentas, de uma mudança que seja significativa no âmbito educacional. E Morin, ele fala justamente isso, que as tecnologias a gente precisa mudar, e que as tecnologias podem ser essa nova ferramenta que traz a motivação a mais ao aluno, para que ele possa ir à sala de aula. Quando a gente, crianças de uma forma geral, não só os nossos alunos, mas de uma forma geral, as crianças já nascem antenadas hoje com as novas tecnologias. E quando o professor tende a não usar essas novas tecnologias, usar o método tradicional, é como se aluno e professor não tivessem uma interação, não tivesse um elo que ligue os dois. E as tecnologias podem ser esse elo, né? A falta de interação entre professor e aluno afeta diretamente na motivação no aprendizado. E quando a gente trata sobre tecnologia, tem que ficar claro que a tecnologia é apenas mais uma ferramenta. O professor, ele nunca vai poder ser substituído de sala de aula. Ele sempre vai ter o papel principal na sala de aula. Ele é o protagonista com relação à tecnologia. Então, as planilhas eletrônicas, como uma dessas novas tecnologias, são aplicativos muito úteis no âmbito educacional hoje. Elas são planilhas eletrônicas, são aplicativos criados para o setor de contabilidade e de estatística, e que hoje estão sendo utilizadas no setor educativo, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. E é aí que a gente chega no nosso objetivo. O objetivo do nosso trabalho é justamente analisar, a partir de 2 questionários que foram aplicados antes e após uma intervenção pedagógica realizada com planilhas eletrônicas como estratégia para o ensino de função afim. Bem, aqui a gente chega no desenvolvimento. O desenvolvimento, como dito anteriormente, ele foi dividido em 4 partes. Função afim, planilhas eletrônicas, matemática experimental e a parte de metodologia. Essa parte do desenvolvimento foi essencial para podermos dar continuidade ao nosso trabalho. Ela criou uma bagagem maior e nos enriqueceu de certa forma, dando a possibilidade que produzíssemos melhor
daqui por diante. A parte de função afim, a gente trata um pouco sobre a ideia dos PCNs com relação ao conteúdo de função afim. Os PCNs ele divide a matemática em três eixos, que é a álgebra, a geometria e a análise de dados. O conteúdo de função ele está no primeiro eixo, que é o eixo de álgebra. E função afim, ela é um conteúdo onde relaciona duas grandezas. E é um dos conteúdos mais presente em situações do nosso dia a dia. É um conteúdo que fez com que foi um desafio trabalhar função afim, na verdade, com as planilhas eletrônicas. Quando a gente teve a primeira ideia de como faríamos o trabalho com as planilhas e pesquisávamos, muito se via sobre conteúdo de matemática financeira e da área de contabilidade para o uso da planilha no âmbito educacional. Então, trabalhar função afim foi, de certa forma, um desafio que fez com que passássemos a pesquisar mais e procurássemos enriquecer mais as nossas ideias iniciais, que era de manipular função afim, seus gráficos, seu modelo matemático e dar a possibilidade do aluno de enriquecer mais, tendo essas experiências, esses testes, podendo fazer testes e obter os resultados de imediato. O segundo tópico, a gente trata sobre planilhas eletrônicas e, a princípio, planilhas eletrônicas foram aplicativos criados para a área de contabilidade e estatística. Depois de muito tempo e até hoje, a planilha ela está passando por uma certa evolução e ingressando no âmbito educacional. Não era comum ver o uso de planilhas eletrônicas para como uso didático. E hoje já tem ganhado um espaço importante na área da educação. E, a princípio, quando a gente pensa em trabalhar com planilhas eletrônicas, deve-se ao fato de ser um aplicativo que está presente em quase todos os computadores. Quando a gente instala o Microsoft Office, já vem a planilha eletrônica, que é o Excel, e quando a gente instala o LibreOffice, o Linux, de forma geral, ele já vem com a planilha também, que é o cálculo. Então isso já facilita, a ideia é facilitar para professores essa possibilidade de trabalhar com planilhas eletrônicas sem precisar instalar ou baixar um aplicativo para isso. Em um terceiro momento, a gente fala um pouco sobre a matemática experimental, que é justamente a abordagem que usamos para trabalhar as planilhas eletrônicas. A gente queria possibilitar aos alunos uma certa liberdade para manusear as planilhas. E quando a gente trabalha com a matemática experimental como abordagem, a gente possibilita ao aluno aferir dados, testar dados, modificar os gráficos da função afim. Esse era o principal motivo, um dos principais motivos que nos chamou a atenção para trabalhar de forma conjunta as planilhas usando esse tipo de abordagem. Bem, logo em seguida, de posse desses três ferramentas, digamos assim, e três ferramentas, a gente parte para a metodologia e tenta criar os subsídios necessários para que pudéssemos, enfim, produzir a pesquisa de fato, a pesquisa de campo.
O tipo de pesquisa que usamos, o nosso tipo de pesquisa foi o tipo de pesquisa qualitativo, porque queríamos ter uma maior é, aproximação dos dados. Queríamos poder ter uma maior liberdade para investigar cada resposta, cada passo das respostas, independente da quantidade de alunos. Esse foi o tipo de pesquisa que acreditávamos ser mais importante para o nosso tipo de trabalho. Aferir cada uma resposta de modo individual, analisar profundamente as questões, os problemas, para aí poder fazer uma análise mais verídica. O locus da pesquisa realizamos numa escola da rede estadual da cidade de Senhor do Bonfim. Essa escola é uma escola muito influente na região, na qual recebe alunos tanto da zona rural quanto da zona urbana. Os sujeitos da pesquisa foram alunos do primeiro ano do ensino médio, 44 no total, tinham faixa etária entre 14 e 17 anos de idade e eram alunos do turno vespertino, sendo que a maioria deles eram advindos das regiões de Senhor do Bonfim, ou seja, utilizavam de ônibus como meio de transporte até a escola. Problemas foi o tipo de exercício que a gente opta para realizar a metodologia e para fazer o nosso questionário. O problema, a escolha do problema foi justamente por ter no problema um desafio e acreditar que seria mais motivador para os alunos usar esse tipo de atividade. Bem, a partir daí, tendo posse dessa bagagem, a gente começa a planejar o primeiro questionário, juntamente com o plano de aula, o questionário A, para poder aplicar e assim depois fazer uma das partes mais importantes do nosso trabalho, que é a intervenção pedagógica. Depois de realizarmos a intervenção pedagógica, entraríamos com o questionário B e, enfim, a análise dos dados. E por fim chegamos na intervenção pedagógica, que foi o passo essencial do nosso trabalho. Afinal, a gente queria realizar uma aula na qual pudéssemos utilizar como ferramenta o laboratório de informática como ambiente e as planilhas eletrônicas como essa ferramenta na qual pudéssemos ter uma maior participação dos alunos. Realizamos 5 problemas adaptados à planilha eletrônica que fizemos e tentamos de cada problema extrair o máximo de conceitos possível. A primeira questão, ela trazia o seguinte enunciado e foi retirado do livro Matemática do Ensino Médio do Profimate. Exemplo 1. A escala N de temperatura foi feita com base nas temperaturas máxima e mínima em Nova Iguaçu. A correspondência com a escala Celsius é a seguinte. E aqui a gente tem uma tabelinha que mostra que quando a temperatura em Celsius é 18 graus, a temperatura na escala N é 0. E quando a temperatura na escala C é 43 graus, a temperatura na escala N é 100 graus. Então ele pergunta, em que temperatura ferve a água na escala N? Bem, a gente sabe que a água ela ferve a 100 graus Celsius. Então ele quer basicamente
transformar os 100 graus Celsius na escala N. Só que a gente precisa saber qual o modelo da função que vai nos proporcionar essa relação entre a escala Celsius e a escala N. Então, a gente utilizou a planilha. Bem, essa daqui é a planilha, vou falar previamente sobre ela. Ela é formada por abas aqui embaixo, nas quais cada uma tem uma função diferente. Essa primeira aqui, ela é sobre gráficos e proporciona uma modificação nos coeficientes. E dá para a gente ver ela proporciona que a gente possa modificar os coeficientes e ver o que acontece simultaneamente no gráfico, na reta da função. A planilha criando função, ela nos dá a possibilidade de, através de 2 pontos, a gente ter o modelo da função que é equivalente a esses pontos. A planilha pares ordenados, ela também trabalha com gráfico, só que a cada ponto que eu vou marcando aqui, vai aparecendo aqui a relação do ponto, como a gente pode trabalhar a nomenclatura e automaticamente ele aparece aqui no gráfico, no plano cartesiano. E aí, à medida que a gente vai formando pontos, a gente vai percebendo que o gráfico de uma função afim é uma reta. E por último, a planilha máquina de função, da função, que foi uma das mais usadas, e ela tem a seguinte ideia: a cada entrada que a gente dá aqui, tem uma saída diferente aqui. Então a ideia de máquina é justamente isso: a gente coloca um número aqui e ele gerado outro número aqui, dependendo do modelo da função. E a gente pode modificar livremente também e ver o que acontece, tanto com f de x quanto com x. Bem, para responder essa primeira questão, a gente foi com a planilha gráfico, criando função. Como tínhamos os 2 pontos da função, basicamente a gente já tinha como criar esse modelo. O intuito dessa planilha é justamente isso: mostrar ao aluno que a partir de 2 pontos era possível criar o modelo, extrair o modelo dessa função e aí poder utilizar qualquer x para gerar o f de x. Então, quando aqui era 18, e aqui era 0, aqui era 100 e aqui era 43. 43, 100, é ao contrário. Aqui era 43 e aqui era 100. Pronto. E aí a gente já tinha, era gerado automaticamente já, sem a necessidade de cálculos, o modelo da função que queríamos. Vale ressaltar que aqui era uma revisão e dispensávamos os cálculos, porque o intuito mesmo era fazer com que o aluno pudesse absorver o máximo possível do conteúdo. Então, após termos o modelo, bastávamos ir até a planilha máquina de função e substituir os valores, aqui 4 e aqui menos 72, que aí teríamos a relação entre a escala Celsius e a escala N. E como ele queria numa temperatura de 100 graus, ou seja, x igual a 100, a gente poderia facilmente obter o valor da escala N, que era 328. A segunda questão, como quase todas, foi uma questão adaptada, justamente devido a ter valores que não coincidiam com a planilha que fizemos. Às vezes tinha
alguns valores que extrapolavam o nosso domínio, nossa imagem, e aí não tinha como utilizar dessas questões como elas vinham. Então a gente teve que adaptar algumas questões. E a segunda questão, ela tratava o seguinte: suponha que você trabalhe como representante de uma firma que se dedica à criação de jogos para computador. Seu salário depende da quantidade de jogos que vender, sendo R$ 5 fixos, acrescido de 30 centavos por cada jogo. Se você vender 15 jogos, quanto você receberá? Essa questão a gente teve uma abordagem um pouco diferente da comum. Aliás, acho que muitos professores abordam assim, porém, quando a gente vai tratar ela com lápis e papel, ela tende a ser muito trabalhosa. Então, com a ajuda da planilha pares ordenados, a gente define aqui em cima a função, o modelo da função e vai formando os pares ordenados. Por exemplo, quando x for igual a zero, a gente vai ter que f de x vai ter o valor 5. Ela automaticamente já aparece aqui. Quando x for 1, aqui vai ser 5,30. Quando x for 2, aqui vai ser 5,60. Quando x for 3, aqui vai ser 5,90. E assim sucessivamente. Esse era o intuito dessa planilha, era mostrar aos alunos que, primeiro, que crescia proporcionalmente, à medida que fôssemos adicionando valores, unidades a x, ela acrescentava numa certa proporção em f de x. Segundo, era mostrar como era a nomenclatura de pontos, né? Como pontos eram formados por letra maiúscula, separado entre parênteses, por vírgulas, e tinha na primeira casa o x e na segunda o valor de f de x. E terceiro era mostrar o gráfico de uma planilha, de uma função φ, que quando a gente colocávamos os pontos, ele ia dar a impressão de que era uma reta. Ia dar a formação de uma reta. Esse era realmente o intuito, mostrar ao aluno que esse gráfico aqui, esse modelo de função aqui, para valores substituídos um por um, a gente ia ter uma reta. E daí até chegar em 15. Depois do aluno ter visto isso, a gente ia para a ferramenta máquina de função, colocava os valores correspondentes ao modelo da função e testava o valor de x para obter o resultado, que seria 9,50. E aí a gente ia mostrando aos alunos, qual a correspondência que tinha entre x e f de x. Ou seja, à medida que x ia aumentando ou diminuindo uma unidade, y ia aumentando 0,3 ou diminuindo 0,3 unidades. Bem, a questão 3 ela trazia o seguinte enunciado. Foi também uma questão adaptada. José Roberto toma um táxi comum que cobra R$ 5,00 pela bandeirada e R$ 2,00 por quilômetro rodado, né? Ele quer ir à casa de um amigo que fica a 10 km dali. Quanto José Roberto vai gastar de táxi? Bem, essa questão foi bem semelhante à questão número 2 e tínhamos o intuito também de trabalhar com a planilha máquina de função e a planilha de pontos. Vale ressaltar que em todas as questões a gente trabalhava também o modelo da função, como que ele seria formado, e assim pudéssemos atribuir os valores de x. Lembrando que os alunos já tinham visto todo o conteúdo de função afim. Então aqui, como o valor 5 é o valor fixo e 2 a cada quilômetro rodado, então a gente tem que 5 é o valor de b e 2 é o valor de x. E aí, pedíamos para que os alunos fizessem o mesmo procedimento da questão anterior, que era a cada quilômetro
a gente verificar qual a proporção que ia aumentando em f de x. E aí muitos deles começaram a perceber que cresciam de forma ordenada, né? De forma única, durante os intervalos. E também mostrar a questão da pontuação, né? Dos pontos que iam se formando no plano cartesiano. Para resolver a questão, a gente utiliza a máquina de função, substitui o valor de x por 10 e a gente vai ter o valor f de x. Como em todas as questões, a gente não nos limitávamos apenas ao valor, a única. Para resolver a questão, essa daqui mesmo a gente trabalhou com gráfico. E a gente, no gráfico, abordou nós abordamos o que aconteceria, por exemplo, quando x fosse igual a zero. Ou o que aconteceria, na verdade, quando o coeficiente a fosse igual a zero. Ou seja, não cobrássemos mais valor por quilômetro rodado. E aí os alunos poderiam perceber que o gráfico ia ficar paralelo ao eixo x. Ou seja, independente do valor do quilômetro que cobrássemos, que andássemos, o valor ia ser sempre 5. E aqui a gente tem uma planilhazinha que demonstra isso. Quando é menos 8, é 5. Quando a gente, apesar de que aqui não faz muito sentido, né? Mas quando a gente tem 3, a gente anda 3 km, é cobrado um único valor de 5. A questão número 4, Diana possuía R$600 para fazer uma cirurgia que tinha um custo total de 3.000. No mês de outubro, ela passou a economizar do seu salário R$200 por mês, que será utilizado para pagar essa cirurgia. Quando Diana terá dinheiro suficiente para realizar a cirurgia? Essa questão, a gente, após formar o modelo da questão, a gente foi diretamente com a planilha máquina de funções. E passamos a testar os valores. Por exemplo, aqui ele diz que é 600, que era o valor fixo que ela tinha, e 300 era o que seria cobrado. E por mês juntava 200. Então o valor de A 200, o valor fixo 600, que foi o que ela iniciou, e a gente precisava de um valor de R$3.000. Então quantos meses vão passar até obtermos esse valor de 3.000? E aí os alunos, manuseando a planilha, poderiam verificar qual o valor que seria para fazer a planilha, e assim perceberiam que, como ela juntava R$200 por mês, somente depois de um ano ela ia ter o valor de R$3.000, que era o valor correspondente ao da cirurgia. No exemplo 5, mais uma questão adaptada, um motorista de táxi cobra R$4 de bandeirada, que é o valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, valor variável. Determine o valor a ser pago numa corrida relativa a um percurso de 18 km. É mais uma questão clássica, bem semelhante a todas as outras questões, na qual a gente tinha um modelo e ele pedia apenas diretamente para substituir o valor de x. Essa foi uma das questões nas quais damos a possibilidade ao aluno trabalhar com tentativa e erro. R$4 a bandeirada, então aqui é o valor de B, 0,70 é o valor por quilômetro rodado, que é o valor que vai ficar do lado do x. E aí, por cada quilômetro que a gente ande, a gente vai vendo o comportamento da função. E o comportamento da função, ele vai aumentando 0,7 centavos, 70 centavos a cada quilômetro rodado. Então, quando a gente tiver 18 quilômetros, vai pagar R$17,30. Esse
Esse é uma das questões importante, porque dava a possibilidade para os alunos entenderem a ideia por trás da questão, né? Praticar de acordo com essa teoria até atingir os resultados desejados, manipulando sempre as planilhas. Mais uma vez, como em todas as outras questões, a gente nunca nos limitamos somente a resolver a questão. Em todas elas a gente conseguia trabalhar com uma, duas ou três dessas planilhas e dar novo sentido, novas ideias, abordar novas ideias. Por exemplo, essa questão a gente poderia trabalhar aqui com o gráfico 70 centavos e 4 e mostrar os alunos que não fazia muito sentido trabalhar quando x era negativo. Por quê? Porque ia andar, ninguém anda quilômetros negativo, não é isso? E, por exemplo, aqui nessa questão, a gente só tinha somente até 9 quilômetros, né? Esse era o limite aqui nessa probabilidade, ou nessa planilha. Só que a gente sabe que vai muito além disso. E dava a ideia de infinitude para o aluno também. Bem, a partir daí a gente começa o nosso tópico 3, que é a análise e discussões dos resultados. Esse tópico 3 foi feito a partir da leitura das informações presentes nas respostas dos alunos do questionário A e do questionário B, que foi aplicado antes da intervenção e depois da intervenção pedagógica. Ambos os questionários tinham questões correlativas, questões muito parecidas, que só modificavam mesmo números. Aliás, modificava também texto, porém ele tinha o mesmo sentido, era a mesma abordagem de cada questão. Modificamos também algumas delas. Por exemplo, na primeira questão a gente modifica a ordem das alternativas. O questionário A e B ele foi dividido basicamente em três partes. A primeira e a segunda questão ela abordava sobre questões mais diretas, como, por exemplo, com a primeira questão, que era a leitura de um gráfico de função afim, como era o gráfico de uma função afim. O intuito dessas questões eram justamente analisar como tinha sido a intervenção pedagógica. Foi com base nelas que criamos algumas questões. E a primeira questão, ela tinha o seguinte questionamento: como é o gráfico de uma função afim? Bem, aqui nesse outro slide a gente já tem os resultados que obtemos. Nesse slide aqui superior, a gente tem uma análise por alternativa de cada da primeira questão do questionário A, questionário B. Uma análise de cada questão. A gente pode ver aqui que 90,9%, quase 91% responderam a alternativa A, 4,5% responderam a alternativa B e 4,5% responderam a alternativa D. Nenhum dos alunos respondeu a alternativa C. É importante ressaltar que anteriormente, aqui já mostra no gráfico aqui embaixo, quando comparamos ambos os questionários, quase 82% tinham respondido a alternativa correta no questionário A, relativo à primeira questão. E no questionário B, tivemos uma evolução de quase 10%. Pode parecer pouco significativo, mas foi muito importante esse resultado, porque o gráfico estava constantemente sendo trabalhado durante a intervenção. Fazíamos de tudo para relacionar o modelo da função ao gráfico, sempre trabalhando de forma paralela ambos, para que
o aluno pudesse perceber que sempre que há um modelo de uma função, esse modelo pode ser relacionado a um gráfico. Já a questão número 2, qual o modelo matemático que representa uma função afim? E aí a gente tinha as alternativas que explorava diversos modelos de funções, que a primeira é a função afim, função modular, letra B, letra C tem a função quadrática e letra D a função logarítmica. A gente pode ver no gráfico comparativo que foi uma das questões que mais obtemos resultado positivo. A gente teve aí em torno de 60%, mais de 60% na verdade, de aprovação, de respostas corretas, comparando ambos os questionários. Também, como na questão anterior, foi muito significativo. Aliás, diferente da questão anterior, esse já foi mais significativo o resultado visualmente, e quando a gente faz o tratamento da informação, a gente pode ver o seguinte, que o modelo de uma função afim era constantemente encontrado nas planilhas. Acho que em todas as planilhas a gente tinha um modelo de como era a função afim, e acredito que isso tenha acabado sendo uma forma de fixação para que os alunos pudessem responder corretamente a questão. Bem, em seguida a gente chega na questão 3. E, na verdade, a gente chega na questão 3 e 4 em um só momento, porque a questão seguinte, ela tem um único texto e tenta extrair desse texto duas informações. Bem, e tinha como enunciado o seguinte: o gráfico abaixo representa o que o motorista de táxi cobra para cada corrida, um valor fixo de R$4 e mais R$2 por cada quilômetro rodado, obedecendo assim a seguinte lei de formação, onde x representa a quantidade de quilômetros rodados e f de x o valor da corrida. Aí a gente tinha um gráfico, né? Passa a reta, obviamente, pelo valor fixo, R$4. Bem, é isso. Ela toca aqui em -2 por ser a raiz dessa função. E aqui a gente tem a questão 3. O que aconteceria com a reta se o taxista decidisse aumentar o valor por quilômetro rodado? Bem, se ele quer aumentar o valor por quilômetro rodado, a gente vai estar aumentando o coeficiente A. Aumentando o coeficiente A, a gente vai ter como resposta correta a alternativa C. Essa questão foi muito trabalhada durante a intervenção pedagógica, onde na planilha gráficos pedíamos que os alunos pudessem modificar livremente os coeficientes da função e poder observar o que cada coeficiente tinha como função diretamente no gráfico. De posse desses resultados, a gente teve que o questionário B, que foi o questionário que aplicamos depois da intervenção, teve 50% das alternativas corretas, enquanto o questionário A, 9,1%. Aí a gente pode ter quase 41% dos resultados a mais do que o questionário A. De certa forma, então, a gente tem um resultado muito positivo, visto que em apenas uma aula a gente conseguiu ter um resultado bem significativo quanto à evolução dos alunos. Na questão seguinte, a questão 4, graficamente o que representa o valor do preço fixo R$4 no gráfico acima, que é o gráfico que a gente acaba de ver lá em cima. E obviamente, como a gente falou de início, né, era o ponto onde cortava o eixo X. Então tinha como resposta a alternativa B. Nessa questão, 40,9% do questionário A responderam corretamente, do questionário B responderam corretamente, enquanto apenas 4,5% do questionário A tiveram sucesso na questão. Mais uma vez,
a gente tem de forma significativa e massiva boa parte dos alunos respondendo corretamente e tendo uma evolução quando comparamos com o questionário A. Essa foi uma das poucas questões em que obtivemos abaixo de 50% dos valores, ou dos alunos respondendo corretamente. Porém, de qualquer forma, a gente sente que teve uma evolução. Para uma aula, acreditamos que foi bastante satisfatório esse resultado. A questão seguinte, a questão 5, ela tinha o seguinte enunciado: Ana quer comemorar o aniversário de sua filha com um buffet que cobra por uma festa infantil R$500 fixos e 30 por pessoa. Se Ana conseguir um desconto e não for cobrado nenhum valor por pessoa, qual será o melhor gráfico que representará o novo valor cobrado? Bem, nessa questão, se não for cobrado nenhum valor por pessoa, então a taxa vai ser única, vai ser sempre R$500. Logo, o gráfico que melhor representa é o gráfico da letra C. Mais uma vez, tivemos esse gráfico bastante trabalhado também. Inclusive, tivemos uma questão bem semelhante durante a intervenção pedagógica, na qual pedíamos para que os alunos aderissem o valor de x como zero, e assim o gráfico ele já ia ficar paralelo ao eixo x, mostrando que ia dar um gráfico constante e ter um único valor, independente dos valores de x. Quer dizer, nesse caso, independente dos valores de x, a gente ia ter um único valor como resultado. A evolução dessa questão foi também bastante significativa. A gente teve quase 20% de desenvolvimento dos alunos quando comparamos ambos os questionários. No questionário A, tivemos 45,5% das respostas corretas, enquanto no questionário B, 63,6%. O que de certa forma também torna-se satisfatório, visto que a gente trabalhou cada conteúdo. Se a gente for analisar somente o questionário B, a gente tem um percentual bem significativo quando compara com todos. 63% dos alunos acertaram, ou seja, é mais da metade. Então a gente fica satisfeito com o resultado dessa questão. A questão 6, ela trata do zero da função e tem como enunciado o seguinte: zero da função é o valor de x que faz com que a função assuma o valor zero. Observando o gráfico abaixo, o que representa o valor do zero da função? Bem, se a gente for observar o gráfico, o zero da função é onde a reta corta o eixo x. Então teríamos como alternativa correta a alternativa A. Infelizmente, essa foi a única questão em que obtivemos um resultado abaixo do esperado. Apenas 4,5% conseguiram obter corretamente o resultado, enquanto no questionário A, quase 32%. Eu particularmente não me recordo de ter sequer citado sobre o zero da função. Não sei se realmente fiz a relação. Bem, o que a gente pode perceber quando a gente trabalha função afim, é normal até muitos professores trabalharem gráfico já no finalzinho do capítulo, do conteúdo, e dessa forma acaba trabalhando separado o modelo de uma função
e o seu gráfico. E isso, de certa forma, pode ser um problema quando a gente trabalha algo solto, visto que gráficos, o modelo da função, os pontos, tudo isso devia ser trabalhado de uma única forma, porque é tudo parte de apenas um conteúdo, e de certa forma mostrar que está interligado todos os o conteúdo está interligado, ele tem uma ligação única, isso pode facilitar para o aluno. Bem, a próxima questão a gente já chega numa seção diferente. Essa seção foi apenas sobre o Enem, que é a 7ª e a 8ª questão. Tinha o seguinte enunciado: a 7ª foi uma questão do Enem de 2011. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos por cada minuto excedente. No plano Z, paga R$ 49,90 por 300 mensais e 10 centavos por cada minuto excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais nos dois planos em função do minuto utilizado aí ele dava ambos os gráficos em apenas um plano, e a gente tinha como resultado a alternativa D. Essa questão é uma questão que já entra outros tipos de recurso que o aluno precisa ter. Por exemplo, um deles é o da interpretação. O outro, que não foi trabalhado na intervenção, é a junção de dois gráficos em um único plano. Acredito que esses dois fatores possam ter sido essenciais para obtermos um resultado que na verdade não foi o que esperávamos. A gente teve um resultado muito abaixo da média do que precisávamos, né? Aqui, como a gente pode ver, 54,5% respondeu a letra E, que foi a alternativa mais escolhida pelos alunos. 22,7% escolheram a alternativa D. 13,6% escolheram a alternativa C. 4,5% escolheram tanto a alternativa A quanto a alternativa B. 4,5% para cada. Essa é uma questão que precisávamos trabalhar mais, visto que é uma questão que exige muito mais do aluno do que aqueles problemas que trabalhamos. E por fim, a questão 8, que é do Enem de 2010, as sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidos 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007, que é esse primeiro ano aqui, no qual a gente tem 18 milhões de sacolas, representando 2007. E 9 anos depois, que seria em 2016, o final do uso de sacolas. O que a própria questão, por sinal, já traz como resposta, né? Aí ele pergunta: de acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2016? Bem, essa é uma questão que precisava somente os alunos lerem. Estava bem óbvio que seria a alternativa B. Porém, somente 50% dos alunos obtiveram a resposta correta, enquanto 9,1% responderam a E, 4,5% a D e 36,4% a alternativa C. Essa questão, como vocês podem ver, é interpretativa, e isso de certa forma nos gera uma preocupação a mais,
porque não era um problema de conteúdo ou um problema em si matemático. Era um problema já na parte de linguagens, de interpretação, que também, no fim das contas, acabam sendo tendo um pouco de envolvimento matemático, com o desenvolver da lógica, como o aluno trata as informações e tudo mais. E por fim, a gente tem um gráfico comparativo mais geral das questões 1 e 2 dos questionário A. A gente separou 1 e 2 porque foram questões mais diretas e foram questões bem correlativas, bem parecidas. A gente pode ver aqui que em ambas as questões os alunos obtiveram sucesso, e nós também tivemos muito sucesso na segunda questão, e tivemos um acréscimo do que já tinha sido no questionário A. As próximas questões tratam da questão 3 à questão 6. Aqui a gente pode observar que a questão 4, que era correlativa com a questão 6 do questionário B, foi uma das poucas questões do questionário B que tivemos abaixo de 50%. Porém, mesmo assim, a gente obteve um sucesso nessas 3 primeiras questões. A sexta, como vocês podem ver aqui, foi a única que a gente não teve sucesso quando comparamos com o questionário A. E por fim, a gente tem o gráfico de acertos da questão 7 e 8, que eram questões que representavam o Enem. A questão 7 tivemos 22,7% apenas dos resultados positivos, enquanto o questionário B apenas 50%. Vale ressaltar mais uma vez que o que eu vejo de maior problema quando a gente trabalha questões desse tipo, questões que têm enunciados grandes, é a questão interpretativa. É um tratamento das informações que o aluno não consegue separar, digamos assim. Bem, e por fim a gente chega nas considerações finais, que é o fechamento do nosso trabalho. E o que a gente pôde extrair de importante desse trabalho foi que, de um modo geral, o uso de computador e as planilhas eletrônicas tiveram uma certa influência na relação ensino-aprendizagem, até mesmo na relação e interação normal entre professor, que no meu caso, e os alunos. A gente pôde perceber de imediato uma motivação maior para assistirem à aula e comprovar que as planilhas realmente foram ferramentas úteis e promoveram a melhoria quando a gente tratou da resolução dos problemas. Acima disso ainda, a gente pôde comprovar também, ela possibilitou uma visão mais ampla e mais, de certa forma, real para o aluno quando ele estava aprendendo função afim. Ele pôde modificar a planilha, pôde experimentar novas hipóteses, criar novos testes e, por fim, a gente percebe que as planilhas eletrônicas podem ser uma boa ferramenta para que professores possam tornar as aulas mais significativas, mais motivadoras e, acima de tudo, com um maior índice de aprendizagem. Para finalizar, a gente tem as sugestões para trabalhos futuros, onde a gente vai tentar implementar e incrementar as planilhas para uso no ensino fundamental, porque é o âmbito
é o setor onde trabalho atualmente. E aí vou tentar fazer, na verdade, planilhas com ideias para que possa ensinar os alunos as operações fundamentais, o uso de frações, potência, equações, expressões, e vou tentar adaptar ao máximo, até quem sabe, para criar oficina para que professores possam também ter a possibilidade de usar as planilhas em suas aulas.